Sejam bem-vindos ao sexto episódio do ForPhysioCast. E hoje um tema um pouco diferente, mas que eu tenho certeza que muitos de vocês têm muita dúvida, como nós tivemos quando nós iniciamos a trajetória da ForPhysio. Então, mostrando em tempo real como funciona a interação com esses agentes, tá? Eu coloquei aqui que eu sou Lucas, fisioterapeuta, e perguntei se ele conseguia me ajudar com uma reabilitação de manguito rotador. Aí ele questionou se era um caso pós-cirúrgico ou conservador, qual o mecanismo, qual o tendão específico, para ele me dar uma resposta mais assertiva, e ainda comentou sobre um protocolo publicado pela JOSP, uma diretriz clínica. Eu falei que era um caso conservador de tendinopatia de manguito, ele me passou inicialmente o protocolo baseado na pergunta que eu fiz, nos dados que eu passei, fase inicial, fase progressiva e fase avançada, me deu todas as referências, e quando eu pedi para ele detalhar, ele passou exatamente a dose de exercício baseado na irritabilidade. E como convidados, dois convidados que vocês conhecem muito bem, Lucas Rafael, nosso sócio aqui na ForPhysio, e Gabriel Amorim Ramos, que já está aqui, acho que em todos os episódios, né, Gabriel? Então, Carteirinha VIP já. então VIP, VIP. sejam bem-vindos ao podcast e vamos começar com esse tema que eu acho que é de grande interesse de muita gente que tem essa vontade de um dia empreender, de um dia ter o seu próprio negócio, como nós tivemos há um tempo atrás, né? E até falando um pouco sobre isso, Rafa, eu queria que você contasse pra gente como que foi essa ideia, né, de construir a Farfisio lá em 2017, né? A gente completa 8 anos mês que vem, inclusive, né? Qual era o contexto? Como que foi esse processo inicial da nossa, entrada nesse mercado da fisioterapia como empresários? Cara, bom demais. Recordar é viver, né. E passou um filme já de pensar que a gente inicia o processo de empreendedorismo, ele inicia dentro do comportamento de cada um praticamente, né. É um comportamento, é uma maneira de enxergar as coisas, e nós já praticávamos indiretamente, né, hoje a gente tem uma maior compreensão disso, o empreendedorismo interno dentro do próprio Atlético Paranaense. A gente sempre buscava solução de problemas, maneiras de otimizar os tempos que nós praticávamos dentro de um processo de tratamento, estratégias recuperativas e, logicamente, né, dentro do processo de tempo, como nós tínhamos uma carga horária específica ali dentro da empresa, dentro do clube, havia uma janela de horário fora, né, que dava possibilidade para a gente conseguir aumentar o nosso padrão econômico, vamos dizer assim. Então, cada um ali já tinha já os seus próprios pacientes ou caminhos de maneira um pouco mais individualizada, né, principalmente o Matheus, o Gabi e o Caio já tinham um projeto voltado já para o pessoal do CrossFit, o Eduardo já conduzia muitas coisas ali com RPG, tinham outros trabalhos também, o Eduardo, o cara mais trabalhador que eu já Nossa. conheci na minha vida. E eu passava consulta também, né, pós o horário que estava com o clube, e aí, de novo, né, dentro do empreendedorismo, encontrar pessoas que pensem da mesma maneira que você, né, que tenham objetivos similares, aí já pensando até em sociedade, faz com que, né, um dos grandes valores da Forfisio, que é o coletivismo, nasça ali, que é quando a gente une os nossos conhecimentos, as nossas ideias e pensa: "Poxa, cada um já está conseguindo construir coisas interessantes de maneira individual. E se a gente reunir todo mundo em um único local, será que isso não se torna mais viável? A gente não consegue dar uma qualidade de serviço, um espaço físico maior, né, unir forças para conseguir, ah, promover uma fisioterapia de qualidade?" Então a Forfis ela nasce
primeiro num comportamento que cada um já tinha internamente, que é a sede por algo mais, a sede por buscar coisas novas, por propor novas ideias, e também da comunhão, né, da união entre todos os membros ali, de pensar de maneira muito similar. E aí em 2017 a gente resolve abrir a primeira unidade da Forfísio nos fundos de um escritório de contabilidade, com banheirinho verde, lembra do banheirinho verde ali, o nosso e a área de aeróbico ali da bicicletinha, a Perfeito. esteira. No hall de entrada era o aeróbico. Eu acho que a grande mensagem disso, né, é a coragem, é a vontade, a sede por querer vencer mesmo, e de dar um passo, sem antes ficar esperando que a perfeição e o melhor cenário possível se desenhe. O empreendedor ele precisa se arriscar, né, em algum momento para poder dar o primeiro grande passo para que as coisas depois possam acontecer. Então a Forfis ela nasce, resumidamente, em 2017 dessa maneira. Agora eu lembrei até da gente negociando com o dono do escritório de contabilidade, ele lembra ou não? Sim, O aluguel. eu acho que uma das características tem 2 características que eu vejo muito em nós, que eu via desde a época do Atlético e ela persiste até hoje, que é a inquietude. Nós somos inquietos, né, a gente percebe isso, a gente vai falar um pouco ao longo do podcast também. E também essa fome de vencer, a fome de fazer algo diferente, esse tesão, vamos dizer assim, de Aí, construir algo grande, de ter vontade e tudo mais, que inclusive é algo que faz muito parte quando a gente vai contratar profissionais para nossa empresa. A gente busca esse tipo de pessoa também. Então, você olha para nossa equipe, a gente consegue ver isso também transparecendo através das pessoas que hoje estão e caminham do nosso lado, né, acho que tem muito disso também. Ô Gabi, eu queria que você falasse um pouco sobre hoje as pessoas acabam olhando para a Forfis e acabam vendo quem é a Forfisio hoje, né, e como cresceu e tudo mais, mas poucas pessoas sabem realmente o quanto é a Forfisio hoje. Então eu queria que você falasse quantas unidades nós temos, quantos colaboradores nós temos, enfim, para as pessoas conhecerem um pouco mais esses números aí da Forfisio. legal. É sempre um prazer falar da nossa clínica, né, que é o nosso filho, essa é a verdade, né, quando a partir do momento que você, tem uma empresa, que você realmente se dedica a abrir uma empresa, é um filho que você vai levar para o resto da vida, né. Mas a Forfis ela nasce justamente com essa questão, né, que o Rafa falou, ela começa, pequena, de maneira estrutural. Mas ali em 2018 a gente teve já uma oportunidade de um primeiro crescimento mais expressivo, né, em relação a transferir da unidade física. Eh, Foi um passo ali, importante, por Ousado. ousado, Ousado. porque a gente não tinha, métricas, pra realmente falar: "Esse é um passo realmente certeiro que a gente vai dar". Mas foi uma oportunidade e o risco tá aí também, faz parte do jogo do empreendedorismo. Então, em 2018, a gente vem aqui para Covile, para uma estrutura maior, né, e hoje, né, a gente tá com 2 unidades, né, ano passado a gente fez a nossa primeira expansão, que foi a unidade lá no Alto da 15, que é um bairro aqui de Curitiba, para quem não é de Curitiba. Essa unidade ela fica dentro de uma academia, que é referência aqui na cidade. Então foi um modelo de negócio diferente, mas é a nossa segunda, unidade, do ponto de vista estrutural. Hoje, a nível de números, eu acho que a gente, conseguiu, conquistar, acho que números expressivos para o nosso estágio atual como empresa, né. Então hoje a gente é uma empresa que realiza em torno de 90 avaliações de primeiro contato por mês. A gente é uma empresa que realiza uma média de 1.800 atendimentos, individualizados por mês, né. Então isso é importante. Aqui na nossa clínica a gente não realiza, né, atendimentos em duplas, em trios, os atendimentos são sempre individualizados. Então era um início que começou apenas com sócios ali na operação, e que depois veio o primeiro colaborador ali, a Ana, e hoje a gente é uma equipe com 12 colaboradores, né, fora também os sócios, né, e mais 2 recepcionistas. Então,
E além disso, né, dentro do nosso planejamento estratégico no final do ano passado, a gente, adotou que a gente precisava ampliar o nosso ecossistema de serviço. Então hoje a gente tem o braço educacional, né, onde o Lucas, que é um colaborador, mas se tornou sócio, eh dessa questão, né, desse novo serviço, né, educacional da clínica, que é muito ligado a realmente o nosso planejamento estratégico, realmente é nossa visão de se tornar a principal referência em fisioterapia Uhum. esportiva do Brasil. Então a gente sabe que, a gente precisa realmente crescer e faz parte da estratégia da empresa. Você citou até a questão de visão, né. E eu vejo que muitas pessoas que não estão envolvidas no meio do empreendedorismo, não conseguem conceber a importância de você ter uma missão, uma visão, os valores muito bem claros internamente dentro de uma empresa. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, o quanto isso transformou, né, nossas tomadas de decisão a partir de então, quando isso ficou claro entre nós também, né? Porque durante o início da nossa trajetória como empreendedor, a gente não tinha isso tão claro ainda. A gente tinha ideia do que queria, a gente tinha algumas coisas, mas a partir do momento onde nós sentamos e definimos qual que é a nossa visão, qual que é a nossa missão, nosso propósito e quais são os nossos valores, eu tenho certeza que muitas tomadas de decisões se tornaram mais fáceis e mais Uhum, assertivas. uhum. Eu acho que você começa a ter um propósito, né, um norte, um mapa para seguir, são os princípios que regem mesmo, né, a empresa. E eu acho que, poder ter vivenciado isso dentro de uma grande empresa como o Atlético Paranaense também, nos trouxe luz sobre um clube que nós vimos como era em 2015, 16, 17, chega uma nova consultoria, propondo ideias, estruturando, né, a missão, a visão, os valores bem definidos e nós vivemos na prática, né, dentro de uma grande empresa, a revolução que aquilo gerou a nível de resultados, a nível de, eh definição muito clara entre todos os colaboradores ali, para onde nós íamos, qual é o caminho, objetivos bem definidos. Então, isso além de nortear a própria empresa, estrutura, né, de sociedade, mas principalmente os colaboradores todos que fazem parte, né, da empresa, de entenderem, pra onde nós vamos e como nós vamos chegar lá. Então a definição dos valores da missão e da clínica, e aí a gente até dentro desse processo de amadurecimento dos sócios, nós tínhamos até colocado muitos valores ali, e como foi importante a gente ir filtrando, reduzindo, muitas vezes menos é mais, para dar mais, eh clareza do caminho e do que realmente a gente faz, porque às vezes você coloca vários valores e muitos valores estão, né, relacionados. Você coloca muitos e fica até difícil de recordar, né, quais realmente que regem de maneira inegociável a empresa. Sem dúvida nenhuma. A empresa ela precisa as pessoas elas precisam entender o porquê que a empresa ela nasce, por que ela foi criada, onde essa empresa quer chegar e o que realmente é inegociável para essa empresa, né, existir, né, a nível de valores, né. Então, a partir do momento que realmente você começa a entender mais, né, sobre essa questão de cultura organizacional, isso sempre vai nortear as tomadas de decisões. Sempre a gente vai voltar com nossa cultura. Faz sentido? Tá alinhado? Não tá? E aí, vamos continuar com isso? Então é o grande balizador, é o gestor invisível, né, é o que vai realmente nortear, né, os nossos comportamentos e atitudes. Então, isso é um primeiro grande passo para realmente quem quer empreender, né, definir a sua cultura organizacional. Isso é algo que eu falo, eh, não só na questão, da criação de uma empresa, mas se eu sou um fisioterapeuta, que faço a operação dentro da clínica, eu tenho a cultura organizacional dentro do meu plano de tratamento. O meu paciente,
ele precisa entender o que é inegociável para mim em relação a atitudes e comportamentos. Você é o líder do processo. Então essa cultura ela tem que transparecer, né, em todos os processos da empresa, sem dúvida nenhuma. Completamente. Assim, o Matheus até tinha levantado, né, questão de processo de seleção. O processo de seleção ele já é voltado inclusive para ver se a gente encontra perfis de profissionais que podem ser compatíveis à cultura, os valores, o propósito da empresa, né. Às vezes, nós podemos ter profissionais extremamente capacitados, a gente estava até discutindo aqui isso antes do início do podcast, profissionais com nível técnico muito bom, porém, né, talvez esse profissional não se enquadre para dentro do seu negócio, da sua clínica. Não quer dizer que ele não seja um bom profissional, mas ele só não se enquadra dentro, talvez, dos propósitos, dos princípios, dos valores, né. E se você não tem isso bem definido, às vezes você contrata um profissional só pela questão técnica dele, né, sem levar em consideração outros valores, né, pessoais e comportamentais que vão impactar diretamente na produtividade dele. Perfeito. Tem uma coisa muito interessante que a cultura, ela é um organismo vivo, né. A gente já teve uma mudança, principalmente em relação à nossa visão da empresa, né. E isso as pessoas precisam entender que ela pode ser mutável ao longo do tempo, porque a empresa ela vai se posicionando no mercado e você vai tendo algumas mudanças ao longo do tempo. A gente só não pode abandonar tudo que foi construído para criar algo novo. Isso está Hum. criando uma empresa nova e aí isso já não faz muito sentido, mas entender que a missão, principalmente a visão, elas podem ser mutáveis ao longo do tempo e isso não tem problema nenhum e na verdade isso é até interessante que aconteça, né, porque ela vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai, galgando novos patamares e isso vai abrindo novas possibilidades para a empresa. Eu acho até, Matheus, que vale a pena aí, né, se a gente quiser comentar um pouco sobre o que é, né, o que é a missão? Como às vezes o pessoal quer também construir, caracterizar, né, o que é a missão? O que são os valores? Como eu posso construir isso? Uhum. Então, talvez se a gente puder aqui definir como que nós direcionamos os nossos valores, o nosso a nossa missão, talvez também pode servir de exemplo aí para o pessoal de casa. Se quiser comentar, Gabi. Não, sem dúvida nenhuma, né, a missão ela vem justamente na definição de por que que a empresa realmente existe, né, o propósito realmente dela, né. Então, isso as pessoas que estão ali, né, gerindo, as pessoas que estão trabalhando na empresa, ela tem que olhar para aquela missão e entender: "Eu vou levantar da minha cama em busca daquele propósito, é o que vai me motivar a levantar da minha cama para realmente isso acontecer". Agora realmente a outra questão sobre a visão é o meu olhar, é onde que eu realmente onde eu quero que a minha empresa chegue, né. E aí claro, eu posso ter uma visão de curto, médio, longo prazo, e aí como o Matheus falou, isso pode ser algo realmente, mutável, que pode realmente se transformar, porque também o mercado ele é algo dinâmico, né, novas oportunidades vão surgindo e essas coisas, realmente elas podem mudar ao longo do tempo. E os valores, assim, eu acho que os valores eles começam realmente por quem realmente construiu ali a empresa, né, então, eles começam em relação aos valores pessoais, o que realmente é importante para mim, o que realmente faz sentido e aí, a partir do momento, por exemplo, se você constrói uma sociedade e que ali já não tem valores compatíveis, já não faz sentido já, continuar essa empresa, já vai começar errado. Então a construção de uma sociedade, você passa por isso, né, sobre também semelhança, de valores. Você pode ter uma personalidade diferente da minha, mas valores Uhum, semelhantes. uhum, Então, um uhum. simples exercício sobre os valores de cada sócio, ou o seu, se você é o único proprietário da sua empresa, né, o que que realmente é inegociável como valor, e isso você transparecer para a sua cadeia, né. Então, ter uma linguagem um pouco mais simplista, basicamente seria isso. Não Quando a sei se gente quiser olha complementar com quando algo. a gente olha para a cultura, e os valores, enfim, uma definição legal é quando, como é a sua empresa quando você sai de cena. Será que
as pessoas que estão lá dentro, elas perpetuam aquilo que você, diz ser sua cultura e seus valores ou não? Se sim, aquilo são os seus valores de verdade, que são os valores da sua empresa. Uhum. Se não, provavelmente aqueles não são os valores da sua empresa. Hum. E você vai ter que fazer um movimento, vai ter que fazer todo um entendimento do porquê que os valores que você considera realmente estão lá ou não. E eu acho que hoje a gente, assim, eu tenho um orgulho gigantesco de falar que a nossa empresa hoje tem valores muito claros entre todas as pessoas que estão aqui dentro. Eu não tenho dúvidas de que se eu sair daqui, os valores que a gente define como valores da Forfis, inclusive foi construído junto com a equipe, né, esses valores. Lógico, teve um peso grande dos sócios, mas a gente questionou a equipe, fez uma dinâmica com a equipe para saber se realmente o que nós entendíamos como valores da nossa empresa, realmente eram os valores de todos que estavam aqui dentro. E Hum. foi muito bacana que a gente até conseguiu canalizar e entender quais eram os principais ali, né, e hoje a gente tem muito bem definido quais são. Mas, eu sou o cara das analogias, né, eu gosto muito dessa questão, mas sobre, cultura é a personalidade de uma empresa, eu diria. Hum, É o DNA, é algo invisível no seu DNA, mas que é extremamente importante para a sua formação, assim como a sua personalidade. E uma empresa é a mesma coisa. sim, E aqui, na Forfis, não pode faltar excelência, coletivismo, transparência e respeito. Então esses são os nossos valores e isso é inegociável pra gente. perfeito. Cara, eu queria dar um passinho atrás, dentro dessa conversa até, e falar um pouco sobre as dificuldades iniciais, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem. Putz, tenho vontade de abrir minha empresa, mas o que que eu tenho que fazer? As pessoas, né, a gente, quando a gente também pensou, falou: "Tá, mas como que a gente faz um CNPJ? Eh, faz um pessoa física, faz um PJ, como é isso? É difícil fazer, não é difícil fazer", Hum. né. E acho que essa é uma primeira dúvida, assim, você lembra desse processo, Rafa? Acho que Eu acho que ali nasce uma das grandes importâncias também dentro do empreendedorismo, que é o networking. Hum. Conhecer pessoas de outras áreas, com outras habilidades, com outras formações, porque nós, fisioterapeutas, às vezes, nós nos relacionamos com pessoas da saúde, médicos, outros fisioterapeutas, nutricionistas, e na realidade o business, né, o empreender depende de muitas outras coisas, né, desde os aspectos tributários, de alvará com a prefeitura. Então a gente pensava às vezes que: "Poxa, vamos escolher aqui um local, alugar, a gente faz um bom trabalho, né, nosso trabalho é de excelência, a gente tem uma capacidade muito alta de entregar resultado para os nossos pacientes", mas não é só isso, né. E aí o grande a grande importância do network que eu quero dizer é de poder falar com outros profissionais que já empreendem, empreendem não só no ramo da saúde, mas até mesmo, falar com médicos, como que foi, né, abrir o consultório, quem que você procurou? A gente teve a sorte que o Matheus, o irmão dele, é advogado, quais são os detalhes que a gente tem que ver do ponto de vista jurídico? Poxa, você conhece algum contador? Ah, fala com esse cara aqui que ele pode ajudar vocês. E aí vai um processo quase que, de descobrir, todos os processos. Hoje, felizmente, né, tem uma quantidade de informação tremenda na internet, cursos de formação que encurtam muitíssimos, hum, caminhos, né. Talvez, se nós fôssemos empreender hoje, a nossa curva de aprendizagem seria um pouco menor. Mas também eu não desqualifico o que a gente viveu, porque o skin the game, né, de colocar a pele em jogo, também hum, te dá muita experiência e a vivência. Então, principalmente de conhecer outras pessoas, ter bom relacionamento com pessoas que já tiveram êxito já na carreira ou já tem um negócio de sucesso, essas pessoas vão te trazer feedbacks, vão te ajudar a não cometer os erros que elas cometeram, né. Então, no processo inclusive
Eu lembro do Gabriel, do Caio, que iam mais para Campinas, para São Paulo, visitar grandes centros. Visitar grandes centros que já estavam bem estabelecidos em capitais, e nessa conversa essas pessoas, esses companheiros de profissão nossos já davam muitas dicas, né, que aceleraram muito. Talvez a gente não tinha a internet com quanta informação, mas o contato pessoal e o contato com outras pessoas, sem dúvida nenhuma, impactou muito positivamente. Não, é exatamente isso, assim, eu acho que se você quer começar a empreender hoje, assim, você precisa ter pelo menos 2 profissionais de 2 áreas que são fundamentais, que é um contador e um advogado, porque eles vão te direcionar todo esse caminho. Eles vão direcionar como abrir uma empresa, quais aspectos jurídicos são fundamentais nesse início para você se respaldar, como é a questão tributária, que isso é o grande medo nosso. Eu tinha muito medo disso, falar: "Cara, mas eu emito nota, é no papel, como que faz? Como que funciona tudo isso?" E no começo era nós que emitíamos as notas, lembra? Era algo normal, no começo é assim, a gente é uma eu empresa, não tem ninguém, somos nós e Exato. vambora. Eh, e até pensando nisso, Gabi, eu queria te fazer uma pergunta: existe um momento certo para empreender, na sua visão? Existe. Na minha opinião, sim. Eu Eh, gosto do Gabi porque ele não Estão fica no nação, muro, né? ele não fica no muro. cara, existe, porque eu acho que é um processo. E aí a gente, principalmente passando pela nossa área, eu acho que primeiro o profissional ele tem que ser muito bom tecnicamente, assim. E aí não é ele já se jogar no mercado e já: "Ah, quero empreender, quero abrir o meu negócio". Eu acho que ele vai sair da formação, ele precisa se capacitar muito tecnicamente. Eu acho que ele precisa resolver problemas, porque é isso que realmente vai fazer a diferença, relacionar ele a abrir um negócio, e para isso ele precisa ter experiência, precisa ter estudo, às vezes, muitas vezes, trabalhar em outros serviços, vivenciar uma boa ou uma ruim experiência, aquilo vai ser um aprendizado para ele colocar em prática no seu negócio. E aí, enfim, depois de uns 2, 3 anos de mercado de trabalho ali, que é um profissional que já está com mais confiança, é um profissional que, está apto ali a empreender. Eu acho que realmente é uma jornada. Agora um profissional que é totalmente inexperiente, aí você pode fazer a pergunta: "Tá, mas ele pode só gerir, ele pode não colocar a mão na massa ali na operação", mas a minha visão é, cara, um bom gestor ele precisa conhecer muito bem a parte operacional. Do chão da fábrica, né. E ele pode, no início, ser um exemplo técnico, uma referência Uhum, técnica para transmitir uma confiança na uhum. equipe, e às vezes essa equipe ao longo do tempo, ela vai superar, às vezes, esse líder de maneira técnica e tá tudo bem, é até esperado. Mas ele precisa entender muito bem da parte operacional. Eu acho Perfeito. que, eh, para outros nichos, talvez não, mas eu tô falando relacionado à questão da fisioterapia. Só complementando aí, o Gabriel coloca um ponto muito importante que você levantou no início, que é sobre o que é empreender, né, a importância do empreendedorismo, o que representa, que é vender soluções. Qual problema você resolve? Seja qual for o nicho de mercado que você atua, né, no caso aqui a gente vai estar falando muito mais para profissionais da saúde, fisioterapeutas. Você é capaz de resolver ou de vender soluções do ponto de vista técnico no seu negócio, hoje? É a pergunta que vocês precisam se fazer. É porque talvez, se você acredita que ainda não, o caminho é o processo de capacitação técnica, desculpa, para depois poder dar o próximo passo, né. Eu vou vender qual solução? Uhum. E aí vai entrar em outros pontos, né, mais profundos dentro do processo do empreendedorismo. Mas se você não tiver o primeiro passo, que é a capacidade de vender uma solução, Mas o seu negócio já está fadado ao fracasso. é interessante porque antes de você vender uma solução, você tem que entender a dor. Uhum. E para você entender a dor, você tem que ter tido alguma vivência. Então eu sou E quando o 100%. Matheus fala entendedor, é a necessidade do Exato, paciente do cliente, não é a exatamente. dor física. Exatamente, exato. Boa, boa você ter falado. Mas assim, complementando essa questão, você falou sobre definição de empreendedorismo, né, e para mim é muito nessa linha, e assim, empreender para mim se resume a 3 coisas. É você criar estratégias para aumentar a receita,
criar estratégias para controlar as despesas, os custos e garantir a qualidade do seu serviço. Uhum. E aí a premissa ela começa com você sendo bom tecnicamente, porque se você não for bom tecnicamente, você vai ferir um grande pilar aqui, que é não garantir a qualidade do seu serviço. E aí todo o resto, pode não performar, você pode não prosperar. Então, primeiro garanta a qualidade do seu serviço. Se você é sozinho e tem seu consultório, você tem que ser bom tecnicamente. Depois você vai aprimorar em relação a conhecimentos de gestão, para, enfim, aumentar a produtividade, receita, controlar despesas, mas garantir a qualidade do serviço é essencial. Muito bom, velho, muito bom. E aí uma outra grande dor, um outro grande dúvida que as pessoas eu já dei até palestra sobre empreendedorismo na fisioterapia, e as pessoas sempre perguntam: "Como fazer a precificação?". Eu acho que essa é uma dúvida que nós tínhamos também, quando a gente começou. "Cara, como que eu vou precificar o meu serviço?". Até quando a gente era autônomo, antes mesmo de abrir a nossa empresa. "Poxa, eu vou atender domiciliar a um paciente que o médico lá me indicou, vou lá na casa dele, tá, mas eu vou cobrar quanto?". Como que para vocês é definir uma precificação? O que que é importante? Quais são as variáveis mais importantes que vocês acham que pode nos respaldar em relação a definir esse preço sobre o seu serviço? Direcionado para mim? Pode ser? Tá, legal. Acho que é uma dúvida bem comum, né, e é muito importante, né, essa questão. Eh, mas aí talvez falando numa cadeia hierárquica sobre esse assunto, acho que o primeiro de tudo é o empreendedor saber quais são os custos operacionais da sua empresa. Isso relacionado a custo variável, a custo, fixo. E qual é o público-alvo que você também quer atender, né? É um público de baixa, é um público de, média, alta renda, é um público de mais baixa renda, eu vou trabalhar com mais volume e uma margem menor. Não, eu vou trabalhar com algo mais exclusivo, é um público de maior alta renda, eu vou trabalhar com uma margem maior, de lucro. E aí, você depois vai definir a sua margem de lucro que você realmente quer. Né, então, geralmente em serviços ali, de saúde, trabalhar numa margem de 20 a 30% é uma margem ali aceitável, né. Então, a partir do momento que você tem realmente os custos, define a sua margem, você vai definir ali a sua precificação dentro da sua capacidade máxima, que isso é importante para você determinar, né, o seu faturamento e consequentemente desses indicadores. E aí, por último, o mercado, na minha opinião. É claro que você precisa fazer um estudo de mercado, mas ele não pode ser o principal balizador. Você precisa entender, o quão disposto o seu cliente ele está disposto qual é o máximo que o seu cliente está disposto a pagar pelo seu serviço, de forma ética, né. Então, e você entendendo muito bem, esses indicadores, você vai precificar de uma maneira adequada o seu serviço, né. Eu acho que um erro comum é as pessoas, eh, sem fazer, nenhuma estratégia, né, sem entender os custos operacionais, Mas a clínica acontece, X né, ali, o mas mercado é a acontece. média, é R$100 ali a sessão, é isso que eu vou precificar. E às vezes o seu custo tá lá em cima e você não vai ter uma margem interessante de lucro, que o Mas negócio nem vai se acontece. pagar. Então, entenda primeiro os seus custos operacionais, a margem de lucro que você quer e precifique em cima disso. Perfeito. Eu acho que esse é o grande erro que as pessoas não podem cometer na hora de precificar, que é simplesmente olhar para o mercado e falar assim: "Vou cobrar mais ou vou cobrar menos? Vou cobrar mais porque eu acho que eu sou melhor que o mercado ou vou cobrar menos porque eu sou novo no mercado e eu preciso me introduzir nele?". Não é a partir disso que você vai precificar. Você vai usar esse valor que o mercado tem para você se balizar e saber se seus custos estão muito altos e talvez para que você consiga ter margem, você vai ter que aumentar demais o preço, enfim, e aí vai ficar algo talvez inviável, né, insustentável, ou o contrário, né. Então assim, quando a gente pensa em precificação, eu acho que sempre tem que olhar para um olhar bem holístico, como o Gabriel falou. E
dificilmente no início você vai ter um custo muito alto, a não ser que você queira já começar com um tiro de bazuca abrindo uma Isso é errado, né, vamos é, falar. você já vai começar Lembra do pilar ali dos 3 pilares, uma das Exa coisas é controlar os custos. Começou com exatamente. custo alto, erro Então fatal Tá do fadado, empreendedorismo. tá fadado a muito exatamente. sucesso, é muito difícil. Ô Rafa, e quando que é o momento que eu vou aumentar o meu preço, né? Quando que eu vou tomar a decisão: "Não, eu já tô no mercado, putz, eu acho que agora é o momento de eu aumentar", ou não é o momento de aumentar? Como que você acha que isso pode ser interessante, assim, essa tomada de decisão? Cara, eu acho que um grande indicador é que o Gabriel falou mesmo, da sua capacidade máxima, né. Qual que é a sua capacidade máxima dentro da ocupação máxima dentro da empresa, né. Você tá próximo a isso, está distante, quão distante você está, como está a procura dos pacientes ou dos clientes pelo seu serviço. Acho que esse é um grande indicador, né, se você tem uma taxa de ocupação grande e alta, pode ser um grande indicador que a qualidade do serviço que você está ofertando é muito alta, você entrega resultado e que talvez os ajustes, podem não impactar tanto nesse processo, porque é uma questão de oferta e demanda, né. Além disso, respeitar também os fatores de mudanças tributárias, de impostos que podem aparecer em ajustes como a inflação ao longo dos anos, é que você precisa corrigir a própria inflação justamente para não desvalorizar. Às vezes a pessoa mantém o valor da mesa da sessão dela igual desde 2023, né, e tem medo: "Será que se eu aumentar, eu não vou perder clientes e pacientes?" Mas o dinheiro está desvalorizando, você talvez está mantendo uma taxa de ocupação muito alta ou positiva, ou até mesmo a mesma, e todos os outros valores, o aluguel, o IGPM que vai alterar, está subindo, e aí entra na questão que o Gabriel falou também sobre os valores de custo do seu da sua clínica, do seu empreendimento. É, não, perfeito. Sobre essa questão, complementando, igual o Rafa falou, acho que a questão, existe uma questão inflacionária, né, que existe, todos os serviços no Brasil são reajustados, né, e por que que a sessão ela não tem que ser? Então, o fisioterapeuta ele tem que entender disso e tem que reajustar. Eh, mas isso a gente está falando relacionado à inflação, que é o mínimo. Mas é justamente essa questão de você saber a sua capacidade máxima. Isso é um indicador importante. E um outro indicador que é fundamental é a sua taxa de conversão, né, em relação ao plano de tratamento, né. Então, eu estou fazendo as avaliações, mais de 90% dos pacientes que vêm fazer avaliação comigo eu consigo converter. Minha taxa de ocupação já extrapolou os 80%. "Opa, todo mundo me quer, minha agenda já está quase cheia. Oferta É e hora demanda. de subir o meu valor". Não ter medo de subir. Porque se a sua taxa de ocupação começa a chegar, a extrapolar mais de 80%, você pode ter um problema de estrangulamento de agenda, além de outros problemas operacionais. Então, não é interessante o fisioterapeuta, o empreendedor, trabalhar numa margem muito próxima da sua ocupação máxima. Mas você precisa entender muito bem desses indicadores, né? Uhum. E aí o contrário também é a mesma coisa. Poxa, se eu tô com uma clínica que está numa operação em torno de 70, 65%, ou seja, eu tenho uma margem de crescimento, e eu estou convertendo menos de 80% dos meus pacientes de primeiro contato, ou eu não estou entregando muito valor, ou eu tenho que criar outras estratégias, não é o momento para aumentar. Então novamente, é entender as métricas, os dados e tomar decisões não de maneira empíricas, é por meio de dados. E não ter medo também em relação ao percentual de aumento. Se a gente chega numa condição como essa, de todo mundo me quer, eu converto muitas avaliações, eu estou muito próximo da minha taxa, de ocupação máxima. Você vai aumentar, só a inflação? Não, aumenta mais. Exa Aumenta 15%. Se você perdeu 5% dos clientes contra esse aumento, você está ganhando 10%. Você correto. está aumentando a sua margem de lucro. Então, o fisioterapeuta ele tem que entender dessas E métricas. eu acho que outro tema, né, que o Gabriel destacou aqui sobre os dados, a gente já falou isso muitas vezes do ponto de vista técnico na fisioterapia, né, que se você não mensura, não tem como você saber se o seu paciente está melhorando, em que momento ele está e como você vai prescrever um prognóstico para ele, Uhum. né. E a empresa é da mesma maneira, né. O que que faz a empresa realmente prosperar? Quais são
os dados e indicadores de performance que realmente impactam o crescimento da empresa. Você sabe quantas avaliações você realiza por mês? Você sabe quantas você converteu? As que você não converteu, você sabe por que você não converteu? O paciente fez contato com a secretaria da sua clínica. Você sabe se a secretária converteu ou não? Se não converteu, você sabe por que que não converteu? E são grandes norteadores, inclusive, né, para você, realizar ajustes rápidos, porque muitas vezes a gente não tem tempo, o mercado não te permite, perder essas informações e atuar com empirismo, pelo que nós achamos que está acontecendo, para tomar decisões mais assertivas possível. Então, definir métricas para os seus pacientes é importante, para sua empresa é fundamental. Eu vejo grandes experts da nossa área que às vezes não conseguiram atingir um nível no empreendedorismo justamente por conta disso, porque ele sabe que ele é muito bom, ele sabe que o paciente vai procurar ele sabe que ele entrega valor, mas ele não tem os KPIs, eles não têm essas métricas todas para tomar algumas decisões sobre: "Vou ampliar, vou contratar mais profissionais para minha equipe, vou tomar algumas decisões para fazer ele crescer como empresa". Ele fica refém do conhecimento dele, ele acaba ficando naquele mundo, o cara trabalha, o cara tá com 50, 60 anos trabalhando de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite, para ele conseguir ter o ganho que ele tem, e provavelmente vai ganhar super bem, só que isso é o que todo mundo quer para o resto da vida, né, então é algo para se pensar, né. Então, empreender tem muito disso, de você conseguir, ao longo do tempo, monetizar, né, conseguir faturar e conseguir também, através de boas decisões, conseguir criar equipe, criar um ecossistema maior de serviços que vão te trazer, né, essa Eu receita de diversos eu lugares. diria que empreender é você deixar de fazer aquilo que é confortável para você, e você mergulhar no mundo que você não domina. Uhum. Uhum. E eu quero dizer com isso, às vezes é o fisioterapeuta que, trabalha numa clínica, eh, ele tem um salário legal, ele faz muito bem aquilo, Uhum. mas aí se você decide empreender, você vai ter que mergulhar no mundo que você não domina e que a gente não aprende na faculdade. Que aí é a gestão de Completamente. negócios, gestão de pessoas, e é uma jornada independente, né, que depende só de você ou de vocês, né, que realmente gerem ali a empresa, eh, mas que é desafiadora, mas é prazerosa para quem realmente gosta de desafio, quem gosta realmente do risco e que faz parte do processo do jogo. Acho que um grande exemplo disso, o Matheus falou também dos processos de crescimento da empresa, né, e as pessoas acabam romantizando muito também o empreendedorismo, né, só contam os cases de sucesso, mas imagina o que a gente passou no processo do momento da pandemia, que é os momentos de tomar risco mesmo que o Gabriel tá falando. Na pandemia, incerteza, ninguém sabia o que realmente poderia acontecer, mas veio uma grande oportunidade, que era o espaço ao lado da clínica ia ser desativado, e ali talvez foi um grande passo também de coragem, de novo, a importância da coragem e do risco, e às vezes vai fugir um pouco dos dados, você precisa tomar risco, né. A gente fez uma ampliação da clínica em um momento de pandemia, de completa incerteza do que estava acontecendo, mas a gente viu uma grande oportunidade, em um momento crucial, e que a gente entendia que talvez era o momento também de tomar risco. E empreender é tomar risco. Mas Se você for muito conservador, pode ser que você prospere, né, mas talvez você não alcance saltos, né. Hoje eu fico pensando, já pensou se nós não tivéssemos ampliado sim, Naquele momento, naquele momento? sim, a gente perderia a oportunidade. Mas aí, Rafa, só para ficar claro também para as pessoas, que assim, a oportunidade ela aparece para quem se planejou, Uhum, né. A uhum. gente, por mais que a gente tenha sido corajoso pra caramba, por mais que a gente tenha sido,
talvez até bem audacioso nesse momento, nós já éramos uma empresa que estávamos nos planejando para sustentar a condição daquele momento. Então, naquele momento, a gente já tinha construído um pequeno caixa, a gente já Uhum. tinha uma pequena segurança de que, cara, se tudo der errado, a gente consegue sustentar nossa empresa por alguns meses. E eu acho que esse momento ficou muito claro para a maioria das pessoas que uma empresa, ela precisa ser sustentável não só para gerar lucro, para gerar, oportunidades e tudo mais, mas também para que quando venham momentos como esse, que até pouco tempo atrás nós nem sabíamos que poderia existir um momento como esse, hoje o mundo já sabe que pode existir. Uhum. Uhum. E será que a gente está preparado para isso? Então, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala, né, de uma, eh segurança financeira, uma saúde financeira importante, e isso é extremamente importante, principalmente para momentos caóticos Isso. ou de oportunidade, que não necessariamente precisam ser caóticos, mas quando surge uma oportunidade, se você tem um preparo para aquilo, estou preparado, pum, tá aqui, vamos lá. Porque aí o risco ele existe, mas você tem uma segurança por trás daquilo que está acontecendo. Os riscos que podem ser você pode correr, né, ser corajoso, mas não ser irresponsável. Exatamente. E existe Exato. uma diferença muito grande entre ser corajoso e ser irresponsável, e é justamente sobre isso. Quando a gente olha para trás, eu lembro, como que a gente começou a captar os nossos clientes, né. O Rafa até citou que no início eu, o Gabriel e o Caio já tínhamos uma ideia de trabalhar com o pessoal do CrossFit, que a gente via que era um esporte novo que naquele momento estava surgindo, então já foi uma estratégia. Mas além disso, a gente também teve alguns caminhos através, por exemplo, de médicos do próprio Atlético que já nos indicava alguns pacientes de forma, eh particular, para a gente atender a domicílio e tudo mais, isso aconteceu lá no começo. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, né, eh como que quais são as estratégias que hoje existem para a gente captar novos clientes e o que que vocês enxergam, pode começar você, Rafa, o que que você enxerga talvez como a principal estratégia e como construí-la? Cara, eu sou um pouco old school aí, que a gente estava a gente estava até discutindo esses dias aí, né, sobre, eh, o Google ou o Instagram. Eu ainda continuo acreditando que o networking é um grande ponto para gerar atração de clientes para o seu negócio, né. Ter um ótimo relacionamento com educadores físicos, não só de sair para jantar, né, mas que o cara conheça o seu trabalho realmente, e que seja uma via de mão dupla, que esse profissional possa encaminhar os alunos dele para o seu serviço, que você também, vendo as necessidades, possa orientar e auxiliar a melhora do desempenho desse cliente dele, no trabalho dele também com o educador físico. O médico, né, o médico que faz as intervenções cirúrgicas ou o médico que recebe atletas, né, médico esportivo, medicina esportiva. Acho que fazer esse networking e ter contato, fazer com que essas pessoas possam realmente ter uma degustação do seu trabalho, levando um paciente ou outro, porque o próprio médico ele vai ganhar a confiança. O médico e o fisioterapeuta são grandes aliados no processo de reabilitação e de um sucesso, de um êxito no processo de reabilitação, né. E se trata de novo de resolver problemas. O médico sabe que do ponto de vista mecânico e estrutural, talvez ele possa realmente resolver ou solucionar um problema do paciente, no caso de uma intervenção cirúrgica, porém do ponto de vista funcional ele não vai ser capaz de solucionar aquilo Sim. e, consequentemente, isso vai impactar, né, no nível de satisfação do cliente dele. Existem outros profissionais, no caso os fisioterapeutas, educadores físicos, principalmente os fisioterapeutas, né, que são os profissionais mais habilitados para restaurar a funcionalidade do paciente, né. Então isso, consequentemente, né, esse processo de troca, de encaminhamento, de confiança, de elo, de relação entre os profissionais, eu ainda custo a acreditar, né, que
que esse não seja o principal passo, dentro da sua cidade, antes de pensar talvez em grandes estratégias, investimento, porque esse investimento ele não precisa ser feito, você investe em relação, não precisa fazer um investimento no Instagram, Uhum. você investe em relação, em São visitar as os são as médicos, parcerias estratégicas, são marketing de indicação, né. exato. Então eu realmente acredito que essa troca entre esses profissionais é uma maneira de retroalimentar, né, entregar um serviço de com com ainda mais qualidade e resultado aos clientes, né, além de outros que talvez o Gabriel possa comentar aí também. Sim, não, perfeito. Eu acho que realmente a indicação é algo muito forte na área da saúde, sem dúvida nenhuma. A saúde exclusivamente que envolve muito essa questão de confiança, Hum, né. E aí, primeiro de tudo, quando a gente fala em captação, de clientes, a gente precisa entender onde está o seu público-alvo. E aí o público-alvo, por exemplo, da Forfísio é o praticante de atividade física. É justamente onde você falou, Uhum. é os personagens, é os praticantes, é nas arenas de beach tênis, é nos boxes de crossfit, é no consultório do ortopedista. Então você criar um relacionamento com esses profissionais, muitas vezes profissionais que são formadores de opinião desse seu público-alvo, é fundamental para ter um sistema aí de alimentação e captação. Eh mas para mim também é essencial os outros canais, porque eu acho que é uma jornada, né, que o paciente ele percorre, né. Então, para mim hoje é o mínimo profissional, tem que ter um site, tem que ter uma apresentação, tem que ter um Google no negócio, que é algo básico, né, é a apresentação da sua empresa, porque muitas vezes às vezes ele recebeu a indicação do médico, mas ele vai conferir: "Poxa, deixa eu ver se esse consultório, se essa clínica tem um site, tem um Uhum. Instagram legal aqui". Aí é um conteúdo ali que ele já é impactado pelo conteúdo, já viu, é uma empresa que tem um site legal, corrobora com a opinião da indicação do médico, então tudo se forma para ele realmente fazer um agendamento na sua clínica, né. Então, por exemplo, hoje falando em métricas da nossa empresa, a maior parte dos nossos clientes vem por meio de indicação, a gente tem um percentual também que vem por meio do Google, por meio do Instagram, mas são canais que se interagem, né. Assim como na fisioterapia a gente fala que dor é multifatorial, lesão é bifatorial, a gente pode falar também que a questão de captação de clientes é algo multifatorial. Acho que essas sim. variáveis quando se interagem, culminam no sucesso, na prosperidade ali do negócio. Mas, cara, entender a jornada do cliente é algo fundamental, né, o que levou esse paciente até ele chegar no seu consultório, na sua clínica, o que levou ele chegar até lá, né, onde que veio, foi uma indicação? Será que no processo de convencimento dele para ele tomar a decisão realmente, eu vou agendar uma avaliação, será que a sua secretária realmente passou as informações de maneira adequada? Talvez o cliente ou o paciente já estava convencido pelo médico, mas a sua secretária ou a secretaria, serviço de Exato. secretaria, não realizou um bom trabalho, e esse paciente resolve não marcar a avaliação, porque ele não foi bem atendido, ou não foi tão bem esclarecido o serviço. E você, se não tiver as métricas adequadas, não vai nem saber que você acabou de perder um cliente. Perfeito. Acho que só para sintetizar isso que eles falaram, assim, basicamente, assim, quando você vai procurar lá um hotel para ficar numa viagem sua, com certeza a primeira coisa que você vai fazer é perguntar para pessoas que já foram para lá. Você vai perguntar: "Pra onde você ficou lá?". "Putz, nossa, eu fiquei num hotel muito bom, tal, não sei o quê". Que você vai fazer? Você vai entrar lá no site, no Booking ou em algum meio, vai procurar ver a nota dele, que nada mais é do que o Google Meu Negócio. Você vai olhar Comentários, lá os comentários que existem, é isso que tem no Google Meu Reputação. Negócio. Então isso já mostra a reputação que você tem perante as pessoas que experienciaram o seu serviço. A partir disso, ele pode até buscar um pouco mais, vou entrar no Instagram também, ver como é que é a área lá, ver se tem uma imagem legal lá para eu conhecer, ver se que é as áreas comuns do lugar, a localização dele e tudo mais. Então ele veio por indicação, ele consumiu o seu site, ele consumiu o Google Meu Negócio, ele consumiu o seu Instagram para tomar a decisão de que eu vou ficar nesse hotel ou eu vou
fazer a minha avaliação nesse lugar. E aí o segundo passo, que é o que o Rafa tá falando, eu vou ligar lá para reservar a minha estadia, e aí a pessoa que me recebe super mal. Então, todo o caminho que você percorreu pode culminar, né, numa apresentação inadequada, e isso todo o investimento que você fez em todas essas estratégias acabou não resultando num caminho E, Perfeito. e eu acho que é Muito bom, cara. um divisor, acho que de águas, acho que da nossa empresa foi quando a gente realmente entendeu muito bem a jornada do nosso paciente, do nosso cliente. Desde a captação, primeiro contato, que é com a secretária, depois agendamento, fisioterapeuta avaliador, depois o fisioterapeuta que vai conduzir, né, a reabilitação e depois a alta propriamente dita. E aí é esse cliente, quando tem uma ótima experiência nessa jornada, esse cara vai ser um vendedor do seu serviço, né, ou seja, de forma gratuita, você vai ter um baita de um promotor ali da sua Promotor. marca. Então, o próprio paciente, a partir do momento que você resolveu o problema, que ele teve uma experiência legal no seu serviço, com certeza ele vai indicar. Isso, claro, a gente sabe, demanda tempo, né, para você criar essa reputação. A indicação, ela é um marketing muito interessante, que é um marketing barato, custo zero, custo zero, mas demanda tempo para isso acontecer, ainda mais quando realmente você quer construir algo grande. Agora, se é você sozinho ali no consultório, talvez gire mais rápido essa questão. Mas todas as variáveis, com certeza, ela faz a diferença e você que tem o seu negócio tem que, monitorar essas métricas, novamente. Tem que saber de onde está vindo o seu cliente. É do Google, é do Instagram, é indicação de médico? Qual médico? Ah, o médico que nem conheço, vai criar relacionamento com esse médico. Ah, é o personal Y que me indicou. Legal, vou entrar em contato. Agradecer, isso faz muita diferença. Quem faz isso? Muita diferença. Agradecer a indicação. Poxa, recebi o seu cliente aqui, obrigado aí pela sua indicação. Espero que a gente possa construir uma parceria sólida, nesse processo. Cara, isso faz muita diferença, vai reforçar esse comportamento que essa pessoa teve. e aí caminhando, né, então a gente já entendeu como é que cria uma empresa, a gente já sabe precificar, a gente já entendeu como é que a gente vai captar os clientes, A jornada. a gente já entendeu um pouco da jornada, né. Qual que é o momento de contratar colaboradores? Qual que é o momento de aumentar a nossa equipe? Para vocês, para você, Rafa, qual que é o momento em que, cara, eu preciso aumentar a minha equipe, se vale a pena, se não vale a pena, se é o momento certo ou não? Como que toma essa decisão? Cara, eu acho que o grande ponto aí é a ocupação, né, um dos principais, talvez, porque tá aumentando a demanda e aí de novo, né, ter a a quantificação da quantidade de avaliações que está entrando no sistema mensalmente, né, e se você realmente está em uma tendência ascendente, quanto tempo, se a gente permanecer dessa maneira, a gente pode chegar em uma ocupação, total. Os outros profissionais, né, qual que é a ocupação desses outros profissionais? Eles já estão já no limite de horários que eles poderiam atender? Talvez eles não estejam no limite de horário, porém existem os horários nobres, que a gente chama, né, na fisioterapia. Ele pode ter outras janelas de horários, mas a gente sabe que a busca, talvez o paciente vai buscar outro serviço, porque você não teve um profissional disponível para um horário nobre. Então não quero dizer que a gente tenha que esperar uma taxa de ocupação total, né, mas realmente ir estudando a ocupação dos horários nobres, de como estão os outros profissionais e se antecipar ao cenário para que justamente, né, nesse processo de transição, seja também o mais equilibrado possível, vamos dizer assim, né, Uhum. porque trazer profissionais prontos para já chegar executando dentro de uma metodologia própria é muito difícil, é muito complicado, né. Então antecipar a chegada de um profissional, capacitar esse profissional para que ele se familiarize com a cultura, com a missão, com a visão, com a metodologia, com a própria cidade, né. Nós temos muitos profissionais que vieram de outras cidades aqui para a nossa empresa. Então, existe também o processo de construção, o onboarding, né, do profissional que chega e respeitar esse processo adaptativo é fundamental para você poder entregar qualidade. É porque senão você entra em uma situação extremamente caótica, um sistema que está abarrotado, que é o que toda empresa, toda clínica de fisioterapia gostaria de ter,
né, mas você não tem profissionais suficientes para suprir a demanda, ou o profissional que você acaba de contratar, você está queimando as etapas, Uhum. porque você não se planejou bem. Consequentemente, esse profissional pode não entregar o resultado ou a qualidade de serviço esperado, mas não por culpa dele, mas por culpa dos gestores que não prepararam esse movimento, né, e respeitaram essa capacitação para não ter detratores, né, pacientes Exatamente, detratores dentro de um sistema. exatamente. Perfeito. Quer É, complementar? não, essa questão ela é muito interessante, porque a gente não pode novamente estrangular o serviço. Você não pode contratar quando você atinge 100%, porque ali já seu profissional já tinha que estar treinado há muito tempo, já tinha que Aí estar já é caos, operacionando. aí é Aí é caos. caos, exato. Só que talvez, uma das dores aí, né, de quem tem realmente clínica, consultório ou trabalha ali sozinho e tá no momento realmente de expansão, ter pessoas ali para colaborar dentro do processo, fala: "Poxa, mas, eh, eu não sei contratar, eu não sei quem trazer para minha clínica. Parece que nenhum profissional serve, nenhum profissional vai fazer o que eu faço. Todos os pacientes procuram eu. Como é que eu vou transferir É. isso?" Aí já começa errado, tem uma cultura igual eu acho muito errado, assim, quem coloca o nome igual meu nome é Gabriel Ramos, eu poderia colocar Instituto Gabriel Ramos. Uhum. Que cultura que você tá passando ali? Tá falando: "Eu sou o cara, é eu que vou resolver o problema", não é a minha empresa que vai resolver o problema. Uhum, Sim, uhum, Acho que já uhum. começa errado por aí sobre a colocação do Cara, nome, depois da né. precificação, eu acho que esse é o principal do é, profissional de saúde. Depois É. do medo de subir o valor da sessão, é esse, de ex descentralizar, descentralizar. E aí é a dor do crescimento, muitas vezes aí ele vai ter que começar a pensar realmente como empresário, deixar de atender um pouco mais, porque realmente ele vai ter que destinar mais tempo para treinar esse profissional, para esse realmente profissional ter a segurança de estar garantindo a qualidade do seu serviço, e aí ele ter a confiança dos pacientes e realmente vocês, terem algo próximo ali dentro do seu negócio. Então é o jogo do empreendedorismo, né, faz parte, é a dor do crescimento e tem que ter estratégia para isso, né. e quando você contrata, vem mais um problema, que é gerenciar pessoas, que para mim, isso eu vou falar de forma pessoal, é talvez o maior desafio do empreendedor, que é o gerenciamento de pessoas. E gerenciar pessoas é você não só você conseguir tratar bem essas pessoas ou ter um ambiente harmônico, um ambiente não é isso. Gerenciar pessoas vai muito além, vai na capacidade que você tem de manter essas pessoas motivadas durante muito tempo, manter essas pessoas, desafiadas ao longo do tempo. Isso, para mim, é o grande desafio, o Uhum, grande desafio. uhum. Se vocês pudessem, eu vou colocar um problema aqui para vocês, tá? Eh, Se vocês pudessem ter um conhecimento sobre isso prévio, antes de tudo que a gente viveu, o que que vocês gostariam de ter tido, assim, desse conhecimento? Porque a gente errou muito nisso, e a gente sabe, né, a gente errou tentando acertar, obviamente, mas a gente errou, a gente tomou algumas decisões em alguns momentos erradas, nessa gestão de pessoas, tentamos construir um caminho, mas não era bem aquele, aquilo ia em uma direção oposta ao que talvez para se ter uma empresa sustentável aquilo não cabia, a gente teve que tomar algumas decisões ainda mais difíceis por ter tomado decisões erradas naquele momento. Então existe algo que, putz, eu queria ter sabido disso antes, e se vocês tiverem algo assim, puta, o que que vocês falariam? Cara, primeiro assim, eu tenho muito orgulho da empresa pela baixíssima taxa de turnover que a gente tem, Uhum. né, dentro do sistema. Então, algo positivo a gente tá fazendo. Só para ficar claro, turnover são pessoas que entraram na nossa empresa e acabaram saindo durante todo o processo, tá? Só para Boa. Porém, como você colocou, nós cometemos alguns erros aí ao longo do caminho, que é natural do jovem empreendedor, né. Eu acho que talvez os principais é que nós romantizamos o processo e esquecemos um pouco e deixamos de lado pontos fundamentais da sustentação de uma empresa que o Gabriel colocou.
né, que é conseguir sanear economicamente a empresa, né, e que para que você realmente possa dar, condições de qualidade para os colaboradores, você precisa ter uma empresa robusta antes de dar o próximo passo, né. Então, nós, como profissionais da saúde, fisioterapeutas, acredito que por ser uma profissão, que vem cada vez mais sendo valorizada, mas se a gente olhar um pouquinho para trás, né, 8 anos 8 anos atrás, a visão do serviço de fisioterapia, né, os valores que se pagavam para um fisioterapeuta eram baixos, nós queríamos valorizar os fisioterapeutas economicamente, né, o máximo possível, e a gente estava quase que degringolando a empresa nesse caminho, sem levar em consideração o aspecto de deixar realmente uma empresa sólida, robusta, para conseguir sim dar grandes e ótimas condições, não só econômicas, né, mas também de capacitação, de ambiente, antes de qualquer coisa. Então, se eu fosse colocar um ponto principal, é esse aspecto que a gente sentiu na carne, né, a dureza e a importância de buscar informação, de fazer cálculos adequados, de fazer projeções econômicas da empresa, do crescimento, onde que nós podemos chegar, para ajudar ainda mais pessoas ou para ter mais pessoas ainda somando para os esforços, porque pelo caminho que nós estávamos caminhando, né, ou pela direção que nós estávamos caminhando, provavelmente nós não íamos ter uma empresa robusta suficientemente para, como hoje, ter tantos colaboradores. Então, se eu pudesse antecipar algo, porque isso dói, né? Dói. Dói você tomar uma decisão pensando realmente na valorização, porque você quer que a sua classe seja o máximo possível valorizada, e pela sua inexperiência e imaturidade empreendedora, você não se dá conta que está sacrificando o bem maior que é a empresa e que vai nutrir todo o sistema e todas as pessoas que lá estão, e aí você tem que retomar e reajustar o processo, realinhar expectativas e realidades. Então acho que esse é um dos Sim. pontos que eu poderia pensar em mudar, cara. Sim. Não, perfeito. Eu acho muito que acho que os nossos erros no início, eu acho que eles se devem por a gente iniciar o processo sem se capacitar em gestão de negócio, em gestão de pessoas. Uhum. A gente entra numa rotina onde a gente trabalhava no Atlético Paranaense, deixava de atender lá, começava a atender na clínica. Era 12 horas de operação. Só tinha tempo para dormir. Que horas que você realmente vai se dedicar a estudar em gestão, e aí você começa a fazer no feeling, você começa a fazer as coisas apenas 100% empático, se colocando no lugar do fisioterapeuta, e às vezes você comete realmente erros de gestão, de sustentabilidade do negócio, que foi também que a gente cometeu, erros em plano de carreira, né, enfim. Eh, Só que aí a gente toma a decisão de realmente sair do clube e se dedicar 100% ao negócio, ou seja, se capacitar mais sobre gestão de negócio, de pessoas, e aí a gente começa a entender mais sobre a parte macro, micro do negócio, e aí as coisas começam realmente a mudar e aí a gente começa a ter uma melhor performance do nosso negócio. Então, eu acho que a dica que eu dou é, independente da atividade que você trabalhe, canalize as suas energias. E eu acho que é normal, quando você está iniciando o empreendedorismo, você ter uma jornada dupla, mas a partir do momento que esse lugar, que realmente é a sua empresa, né, assim, ela vai se tornar uma prioridade, né, a sua empresa, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão. E aí, a partir do momento que você tem mais segurança de realmente tomar a decisão de sair de algo fixo e começar nessa jornada, que é um caminho realmente independente e tem os seus riscos, pode dar errado, mas a chance de dar certo é alta. Se você realmente tem segurança em garantir qualidade do seu serviço e começar a entender, ter conhecimento sobre a estratégia de aumento de receita, controle de custos, e aí as coisas vão caminhar e tá alinhado de pessoas, né. É o que eu sempre falo, assim, mais uma analogia, né, imagine a estrada, um carro e o piloto ali dentro. A estrada é o processo
da empresa, os processos, né. O carro é a empresa e o piloto são as pessoas que realmente comandam, que fazem parte. Não adianta a gente ter uma baita de uma estrutura, se a gente tem uma estrada, ou seja, um carro lindo, uma Ferrari, só que essa estrada toda esburacada e não tem piloto para conduzir essa Ferrari. Essa Ferrari não vai chegar em lugar nenhum, Perfeito. nenhum. Uhum. Uhum. Agora quando você tem processos bem estabelecidos, você tem uma estrutura legal, uma empresa redonda e pessoas competentes conduzindo Gerindo. essa Ferrari, a chance de dar certo é Sem enorme. dúvida, cara. E aí, assim, retomando também dentro do episódio aqui, que é, imagina você não ter a capacidade técnica bem apurada e bem desenvolvida, e ainda ter que se capacitar em gestão. Aí estrupiou tudo, cara. Exatamente. Ah, exatamente. Aí eu vou até entrar no talvez no último tópico, que não necessariamente é o último que você tem que construir dentro da empresa, que é uma metodologia própria, uma maneira de o seu a sua clínica ou o seu consultório trabalhar. Eu lembro que a gente veio de uma escola parecida, uma escola, eu vou dizer, Atlético Paranaense, nós trabalhávamos num ambiente juntos, nós sócios, né, e aquilo nos trouxe uma maneira de trabalhar, né, a gente teve essa vantagem de nós fazermos isso, mas eu acho que um profissional também ele consegue, através do conhecimento dele, passar esse conhecimento para os profissionais que vão entrando dentro da empresa dele e ter uma maneira que a sua empresa trabalha. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham autonomia para, colocar um pouco também do temperinho delas dentro do processo, isso não tem nada a ver, mas a importância disso, de você ter uma metodologia, na minha concepção, é fundamental. Fundamental. E eu acho que ela entra em diversas áreas do que a gente já falou, né, a gente pode falar da importância dela dentro, no ambiente da contratação, do treinamento, para que esse novo fisioterapeuta, ele tenha um tempo de treinamento também, isso vai fazer com que você consiga, otimizar o tempo dele para que ele comece já a atender com excelência de uma forma mais Uhum, rápida. uhum. Essa metodologia ela traz benefícios diversos para você. A capacidade de você avaliar um paciente e passar ele para um fisioterapeuta da sua equipe sem que perca a qualidade, sem que o próprio paciente perceba essa diferença que não deve existir, isso é fundamental. E eu acho que talvez de tudo que nós temos hoje, a metodologia da Forfísio talvez seja um dos pontos, a cereja do bolo, talvez, de tudo que a gente construiu ao longo do tempo. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Não, um grande pilar, né, cara. É um grande pilar do processo, né, da identidade da empresa, da maneira como que ela, atua. Hoje você pergunta para os profissionais que aqui trabalham, as respostas vão ser muito parecidas sobre um determinado caso. Não tá um falando abacaxi, outro maçã, outro banana, e conseguir isso é algo muito desafiador, porque aí entra também um ponto que o Gabriel destacou, que o profissional, às vezes, ele tem a insegurança de descentralizar, porque ele não teve a capacidade de conseguir, eh, definir qual é a própria metodologia que ele atua. Hoje você entrega resultado para os seus pacientes, mas como você entrega resultado? Você conseguiu transformar isso em algo replicável para que outras pessoas também aprendam e tenham a capacidade de realizar? Então a fisioterapia ainda, muitas vezes, né, ela é muito artesanal, né, os profissionais às vezes se apegam muito: "Não, porque eu posiciono dessa maneira, não, porque eu faço esse exercício, é com esse exercício que eu entrego o resultado", né. E a gente sabe que através da ciência não é bem assim. Então eu acho que hoje a principal linguagem falada dentro da Forfísio é a ciência. É o que é pautado, validado, e que já demonstrou um resultado bem definido. Aí entra a grande cereja que o Matheus falou, que é não só aplicar o que está em um artigo científico, mas como aplicar, como nós aplicamos. E aí a definição quase que de um manual que não é engessado, né, mas
que em momentos de dúvida o profissional tem a condição de retomar, olhar e saber se ele está na direção adequada ou não, sem perder, né, sem perder a possibilidade de dar o toque especial, né, as características que cada profissional e fisioterapeuta tem. Então, a metodologia é a grande, é o grande pilar que sustenta a empresa, do ponto de vista de poder fazer com que mais pessoas falem a mesma língua, né, é o idioma comum, é o Hum. idioma comum dentro daquela comunidade, daquela estrutura, empresa, né, e que esse resultado que hoje é entregue por uma pessoa possa ser replicado por 10, 15, 20, 30, com as suas características e relações específicas, mas sem sacrificar, né, o que é a identidade do grande DNA. Se você não tem uma metodologia própria, a chance de ter, e eu não estou falando para não ter uma diversidade dentro da equipe, isso é fundamental, fundamental, divergências de ideias ou opiniões é fundamental para o crescimento da metodologia, mas é a sustentação. Se você começar a construir uma casa pelo telhado, ela não vai ter a robustez suficiente. A metodologia é a sedimentação dessa casa, né, e a partir dali, né, cada um tem a oportunidade de colocar, decorar e dar o seu toque especial, mas a robustez e a estrutura ela está montada. Perfeito. Eu acho que não tem nada, resumiu muito bem, Rafa. Parabéns aí, viu? Que tudo que eu conseguiria falar, tu chegaria aos pés do que você falou, viu? Parabéns. Cara, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês dessem um conselho final para aquelas pessoas que nos seguem, que acompanham o nosso podcast, né, a nossa rotina como fisioterapeutas, mas também empresários. Se vocês pudessem dar um conselho, uma dica legal para que eles pudessem levar isso, pra frente e um dia poder ser empresário de sucesso também e ter o próprio negócio e prosperar nesse Legal, meio. legal. Eh, eu acho que o primeiro de tudo é você estar ao lado de pessoas que realmente te impulsionam, né, isso o ambiente faz muita diferença. Ambiente dentro do seu ambiente de trabalho realmente e fora, né, você, se relacionar com pessoas que realmente, pode te impulsionar com ideias, com insights, com vivências, isso faz muita diferença. Se você está num ambiente que realmente não é algo produtivo, eh, você não vai ter talvez o máximo da sua produtividade. Então, o eu aprendi isso na prática realmente, como isso faz diferença. Então, cara, esteja dentro de ambientes que realmente, potencialize o máximo da sua produtividade em vários âmbitos, né. Se capacite tecnicamente, igual a gente falou sobre a importância, se capacite sobre gestão de negócio, quer ter sobre, né, todas as estratégias que norteiam, né, os indicadores de performance de um negócio. Então, eh, tem que buscar conhecimento e buscar pessoas, que já viveram na pele sobre isso. E talvez se desse para dar uma dica, assim, resumir em uma frase, eh, o empreendedorismo muitas vezes é uma jornada desafiadora, mas também faz a diferença, os erros vão acontecer, mas quando acontecer, que seja pequeno e que corrija rápido. Isso faz diferença ao longo do processo e dessa jornada, né, porque um erro, grande, ele pode ser fatal, né, ainda mais quando a gente realmente lida com serviço de saúde, reputação, às vezes está numa cidade pequena, e isso a gente sabe que é muito importante. Então zere pelo seu negócio, zere pelas pessoas, pelo ambiente, por tudo que contempla essa alta performance dentro do negócio. Legal demais. Cara, excelente. Capacitação técnica fundamental. A gente está falando aqui, a Forfis já tem uma plataforma para isso, tá fácil, tá acessível a todos vocês, são conteúdos de altíssima qualidade, que vai reduzir um tempo que talvez nós levamos muito mais para desenvolver, e acelerar esse processo seu de capacitação técnica.
eh, autoconhecimento, né, busque livros relacionados ao autoconhecimento, porque se você se autoconhecer, você vai conseguir tomar melhores decisões na sua carreira profissional, como terapeuta, como empreendedor, e aí os aspectos relacionados à gestão que o Gabriel falou também, né, se capacitar nisso. Mas não vá na loucura querendo fazer os 3 ao mesmo tempo, né, foque e identifique, olha o autoconhecimento de novo, né, em que momento você está da sua trajetória profissional. É um momento de acelerar o seu processo de desenvolvimento técnico, aprimore, não coloque os pés pelas mãos, né, de querer abrir um negócio sem antes pensar em que problema você vai solucionar, e caminhe ao lado de pessoas, que compartilham de ideias similares às suas. Não que sejam iguais a você, porque a diversidade é importante para o crescimento, mas parece um jargão, mas em conjunto, né, e um dos grandes valores da Forfis é o coletivismo, você vai chegar muito mais longe do que sozinho. Mais pessoas pensando, mais pessoas, eh, indagando, questionando a sua ideia, discordando da sua ideia, vai fazer com que você, tenha uma possibilidade de crescimento muito maior do que talvez você, conduzir um caminho no na carreira solo. Perfeito. Eu acho que o Gabi quase que citou essa frase, é uma frase que eu gosto muito, que é do Guilherme Benchimol, pelo menos eu ouvi ele falando, que é: "Erre pequeno e acerte grande". E o que isso me fez refletir? Você tem que correr risco. Errar pequeno é correr risco. Só que acertar grande é você correr um risco de forma responsável e tendo uma visão muito clara de onde você quer chegar. Você erra pequeno para um dia chegar lá, para um dia chegar lá, que é o acertar grande. Então erre pequeno e acerte grande. E para finalizar, assim, algo que tem que ficar muito claro e que é o que a gente viveu, é aquilo, não deixe para começar quando tudo estiver perfeito. Comece Isso. pequeno, mas comece. Porque se você não começar, você vai ficar só no campo das ideias, e no campo das ideias nada acontece, Vai ficar no papel. vai ficar no papel. Então, eh, finalizamos hoje mais um podcast com um tema diferente, um tema que eu acho que pode agradar muitas pessoas. Eu acho que a gente discorreu dentro de muitas coisas dentro do empreendedorismo. Tinham mais coisas para serem faladas, com certeza, mas eu acho que ficou bastante conhecimento hoje. Eu quero agradecer, Gabi, agradecer o Rafa. Deixem de novo aí o Instagram de vocês para todo mundo seguir. Boa, e para finalizar, a gente tá abrindo a nossa terceira unidade, né. Em Verdade. setembro ali, a partir do dia 15 de setembro, provavelmente a gente vai finalizar as obras e vamos inaugurar essa operação que é um orgulho aí pra gente. É uma operação menor que a do Ecoville, mas maior que a do Alto da 15, e é um crescimento aí expressivo que a gente realmente teve ao longo desses anos, e vamos seguir nessa jornada, firmes na nossa visão. Meu Instagram, gabriel.ramos, quem quiser me seguir, estarei lá para contribuir com assuntos relacionados à fisioterapia esportiva e empreendedorismo na fisioterapia também. Bom demais. Obrigado, obrigado pessoal, um prazer estar com vocês aí. Meu Instagram, Lucas Rafael Rehab. Período que eu fiquei na Europa, eu fiquei meio enjoado, né? Eu deixa eu até mudar isso daí, pô. Mas pode seguir lá, Lucas Rafael Rehab. E é isso aí, galera. Então o meu, Matheus Finati, Matheus com TH, Finati com 2 T's e I. Pode seguir. Seguir também Forfísio, né? Ford 4 Físio e o Forfísio Education, que lá onde ficam todas as thumbs, todos os cortes dos nossos podcasts, além do nosso YouTube, enfim, a plataforma no Spotify também vocês conseguem ter acesso aos nossos podcasts. Então, é isso aí, até a próxima. Valeu.